Mas assim, hoje para vocês o mercado, vamos dizer, o que, que a gente poderia desenvolver mais para ele aquecer mais ainda nesse lado de steel frame e metálica, assim, vocês acham que tem uma coisinha que falta, que dá para melhorar e tal, tanto da... Porque assim, hoje eu vejo que a divulgação ela cresceu muito para esse lado. Até porque tem bastante, tem mais empresas, né? Não É. dá para falar bastante comparado à alvenaria, e a gente tem um número muito pequeno. Mas o que, que vocês acham, no final das contas, que dá pra melhorar? Que vocês acham que é um ponto fraco que possivelmente tá aí se desenvolvendo? Olha, eu acho a parte da estrutura metálica, tanto do steel frame, assim, tendências muito boas de mercado para ter uma valorização para o futuro, né? Além de ser todas essas questões que a gente conversou, dela ser uma construção rápida, dela ter uma assertividade maior no planejamento, em valor, o cliente conseguir entender realmente o que ele vai gastar, tem toda essa questão sustentável também, né? Que é muito importante, a gente tem falado tanto aí do consumo de água, resíduos, menos utilização de caçambas. Então, são itens muito prósperos, né? A gente consegue pensar em coisas muito boas para esse ramo no futuro. Eu imagino que a Talvez. divulgação pegando essa parte da sustentabilidade é o que falta hoje. O pessoal É. vê que, cara, não é só porque é rápido e é bom, é porque é sustentável. Exato. Eu vou fazer uma pesquisa Sustentabilidade. rápida com vocês aí pra ver se... Eu acho que é um padrão. O cliente de vocês, os clientes, o perfil de cliente de vocês, eles são mais jovens ou eles são mais velhos, assim? Que vocês têm um perfil mais assim, você vê que aceita mais fácil, que entende mais fácil? Hoje tá na casa dos 40. 40. A maioria. Mais jovem, né? A maioria. Grande parte. É meio padrão isso Assim daí. como também, eu já diria que uns 20% também tá na casa dos 60. Entendi. Tem. Tem bastante gente. Tem gente for bastante. Mas pensar, fazer provavelmente esses 60 eles viajaram bastante. Muito, Entendi. muito. São caras que moraram fora, trabalharam fora por muito tempo e vieram agora para aposentar. Porque assim, eu vejo que a única resistência que a gente tem é do pessoal que viveu aquilo a vida inteira. Entendeu? E o jovem já não entende da mesma maneira. Eu converso com, assim, até pessoal que não tem nada a ver com arquitetura, com engenharia, com construção, e o cara já me pergunta sobre a construção a seco. E ele não sabe o que é steel frame, ele não sabe wood frame, ele não sabe nada, ele não sabe metálica, mas ele sabe o que é construção a seco. Exato. E ele sabe que o mercado de construção, ele precisa migrar para esse lado mais sustentável. Eu acho que a grande jogada também do marketing é esse lado sustentável, porque de fato é. Porque tem muito marketing que fala, é sustentável, mas você chega na hora lá, não é. Não é. Por exemplo, eu já vi muita história da pastilha de coco, não sei se você já pegou, principalmente de não. arquiteto. O pessoal fala, é sustentável, ó, pastilha para, sei lá, revestimento. Pastilhinha de parede, sabe? Uhum. E a hora que você vai ver, não tem muita lógica. Porque o negócio era reaproveitamento de não sei o que lá do coco. E o negócio virou tão comercial que daqui a pouco eles começam a abrir o coco, jogar o líquido fora pra fazer a pastilha. Então não é mais sustentável, sendo que você está descartando coisas. E isso acontece em várias coisas. Se você pegar, por exemplo, o tijolo ecológico, ele é realmente ecológico, mas a partir do momento que você tem uma produção em escala, ele acaba não sendo tão ecológico mais. Né? Porque você está removendo uma coisa que ela não está saindo naturalmente, ela está saindo porque ela está sendo obrigado. Né? E a questão da construção a seco, apesar de a gente estar fabricando metal e tudo mais, você não tem o lixo tanto quanto Sim. você tem em outros casos. Então, por exemplo, do coco. Beleza, é sustentável a ponto de que tá sobrando a fibra, beleza, a casca do coco, e tá sendo reaproveitado. A partir do momento que você começa a tirar coco, jogar o líquido ou vender o líquido para outra pessoa, não tendo esse tipo de reaproveitamento, o negócio já não é mais sustentável. E isso acontece em escala em vários materiais. Você pega lá, vai numa loja, sustentável. Aí você começa para pra pensar, putz, o cara, se tá aqui no home center, deve estar vendendo bem. Aí você vai ver lá, o negócio não é mais sustentável. O negócio ele só tem uma etiqueta falando que foi reaproveitado, mas no final das contas o jogo virou, que ele virou tão... Puramente comercial agora. E isso é interessante porque é uma dinâmica que acontece muito no mercado brasileiro. Por exemplo, não sei vocês assim, mas quem não teve a casa da avó ali com os cacos? Aqueles cacos vermelhos, né? Que era sobra de piso e tal, que era quebra de... Nossa. Isso hoje. Ficou famoso como os cacos paulistanos, né? Tem um nome específico, eu esqueci. Mas a fábrica, ela começou a falar, pra você ter uma ideia, tem histórias assim, que eles quebravam o piso pra poder vender o caco. Sim.
Então, assim, aquilo ali que era um reaproveitamento, pessoas que trabalhavam em outras casas, né? Casas Em de alto resumo, no padrão. final das contas, só querem saber do lucro. Só Do querem lucro, saber de É vender. isso mesmo. Então virou tão assim um negócio em alta que os caras compravam o piso, quebravam pra colocar. E assim, e hoje você vê também, por exemplo, o pessoal pega as pedras, as pedronas grandes e tal, corta a pedra e na hora, eu já vi até vídeo, o cara colocando e metendo a marreta no negócio quase assentado. Mas aí, tipo, Só pra ter a estética do quebrado. pra ter a estética. Então, assim, tipo, aí não é tão sustentável, mas tem várias jogadas assim, tipo, você cria um negócio pra ser sustentável. Aí ele vira tão comercial que a sustentabilidade vira em segundo plano. E eu vejo que a construção civil, nesse lado do steel frame, ela é um pouquinho ao contrário. Quanto mais escala a gente tiver nesse sentido de steel frame, mais sustentável fica por conta de a gente não estar produzindo no convencional, fazendo concreto, enfim. Então isso traz a sustentabilidade. Exatamente. Então eu vejo que aí não tem um problema, mas tem uma solução. E tanto no aço como no steel frame, a gente começa a fazer essa questão sustentável, não no final, mas lá no início. Sim. Quando a gente começa a pensar que a gente vai ter que aproveitar esse material para não ter perca de custo e também de resíduo sustentável no final. Tá certo, vai sobrar um pedaço, vou vender isso para sucata, ele vai voltar a ser aço de novo. Sim. Mas No mesmo aço, assim eu já Ele é penso nisso reutilizado antes. ali, né? O que não reaproveita hoje, mas a gente já está começando a ter algumas parcerias com os fabricantes, eles já estão buscando uma forma de reaproveitar, são as placas de gesso. Então o Caramba. gesso tem que ter um descarte próprio. Então, e deveria, tudo né? mais. Mas em que obra que você passa? Qualquer obra que Na você passar nossa. convencional. Mas, assim, Não, tem o convencional. bag, né? Aí você coloca num bag. Mas assim, qualquer obra, se você virar uma caçamba, tem gesso no meio. Tem, os caras botam lá por Mas assim, baixo. a questão do gesso tem uma questão financeira também, né? Se você jogou gesso na caçamba, a caçamba fica mais cara do que o convencional lá no começo. Mas muito mais cara. Caçamba convencional, acho que triplica o preço do gesso. Triplica. Então tem a caçamba só de gesso. Sim. Só que daí hoje tem fornecedores que eles estão fazendo o quê? Eles fornecem para você os bags e deixa lá na obra. Então você vai enchendo os bags de placa. Depois você pega, carrega, a gente tem a caminhonetinha nossa lá, coloca na caminhonetinha, leva para a fábrica e eles vão fazer o descarte correto. Aí você vai ganhando selo de sustentabilidade e tudo mais. É um baita de um processo legal Sim. nessa parte da sustentabilidade. Mas assim, não vejo qual seria o reaproveitamento desse gesso hoje. Hoje não. Mas é infinitamente mais sustentável do que a alvenaria. Diga-se, a alvenaria, a cada 3 casas você perde uma. Então, esse é o maior problema, né? E não só isso, a emissão, né, de carbono, no final das contas, quando você usa esse tipo de coisa. Eu gosto de 2 métodos hoje que eu, se eu pudesse, eu usaria em todas as obras, que eu gosto muito do aço, eu gosto muito do steel frame e eu gosto muito da ideia da madeira laminada colada, né? Que ela tem vindo Incrível muito também. em alta. Sensacional. Foi feito muitas conexões, que era um problema da madeira até pouco tempo atrás. E hoje eu vejo que tem muitas soluções com ela, assim, né? Desde que seja uma madeira de fato remanejada, né? Que também tem esse contexto Essa a aí, gente né? vai falar com o Sérgio um dia começar a pesquisar esse ano que vem. Então, eu acho incrível. Essa é incrível. Eu acho cara. incrível a madeira laminada colada. E assim, e tem uma curiosidade bem assim, forte pelo wood frame também. De vincular essas coisas aí. O wood frame é bem legal também. A gente já tem eu umas outras gosto. ideias, né? De construções, assim. A gente não conversou sobre isso ainda, mas pode ser uma coisa que venha aí pro futuro. Já gostei da ideia. Eu vejo que a solução, no final das contas, se a gente for falar em sustentabilidade, é o que a região mais pode te propor, né? Não adianta você importar o negócio ali, falar assim, ó, pessoal, tem isso daqui, vocês vão usar isso e ponto final. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais fácil a gente conseguir trazer, por exemplo, eu acho que é muito mais fácil ter um marceneiro na obra do que ter um serralheiro, por exemplo. Eu acho que é um pouco mais fácil de trabalhar com talvez um serrote, com uma coisa de corte, do que com o serralheiro, né, para serrar Uma os lixadeira tubos, e um lixadeira, maçarico. então.